Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa explicação visual estruturada e criada pela Ford College. Hoje, a gente dá um baita salto em frente na nossa trilha de Introduction to Solana. Mais especificamente, dentro do módulo Understanding Solana's Theoretical Foundations, vamos focar em como entender o impacto da inovação. A gente vai deixar de lado aquela medição seca de dados técnicos e aprender a rastrear o efeito cascata de uma novidade por todo o ecossistema. É a hora exata de traduzir números frios em comportamentos reais da galera. Vamos nessa? Passando rapidamente pelo nosso roteiro. A gente começa com a lente do impacto, depois passa pelas 6 dimensões, entende o modelo de ondulações e canais, aplica tudo isso num cenário de redução prático e, por fim, fecha com o guia de análise. Seção 1. A lente do impacto. Indo além das medições brutas. Bom, para ilustrar isso, imagina só a seguinte cena cômica. A gente está no banco do motorista de um carro que tem um velocímetro mais preciso do planeta, mas o para-brisa está completamente pintado de preto. Medir métricas de rede sem interpretar o contexto é literalmente isso. Dá para saber a velocidade exata, mas não se faz a menor ideia da bagunça que isso está causando lá fora. Quem acompanhou a nossa lição anterior, chamada Limitações, Trade-offs e Próximos Passos, lembra bem que o foco estava rigorosamente nas avaliações e medições brutas. A gente dissecou como a variância estatística mexe com a latência e o rendimento, né? Mas hoje o jogo vira. É absolutamente crucial avaliar como essas mudanças de infraestrutura se traduzem em estratégia e, claro, no comportamento real do mercado. Então, afinal, o que é esse impacto da inovação? Olha, definitivamente não é um número isolado e sem graça. Na verdade, é um mapeamento detalhado de como uma novidade tecnológica vira a vida do ecossistema de cabeça para baixo, alterando de verdade os comportamentos e os incentivos. É um quebra-cabeça gigante e multidimensional. Seção 2. As 6 dimensões. O arcabouço analítico. Para evitar que a gente confunda uma mera coincidência com uma causa e efeito de verdade, é super necessário montar um arcabouço analítico bem estruturado. Os nossos 6 pilares analíticos são os seguintes: difusão, adoção, incentivos, rede, mercado e métricas. E detalhe, nenhum deles está ali a passeio, viu? Cada pilar existe para responder a perguntas completamente diferentes sobre como e por que uma ideia nova pega no tranco e se espalha. A relação entre essas dimensões funciona quase como um esqueminha de engenharia. Ela mostra bem aquela ligação mecânica entre o conceito teórico, como ele roda na prática e, o mais importante, qual métrica exata a gente precisa puxar. Quer um exemplo? Se a ideia é entender os incentivos que estão rolando, a gente olha para o ganho ou para a perda de um ator e mede isso de forma super tangível, tipo monitorando o tempo de atividade dele na rede. O pulo do gato é exatamente este. Mecanismos de difusão perguntam como a ideia se espalha. Já os incentivos revelam o porquê os atores mudam de atitude. Separar rigorosamente essas perguntas é o que transforma uma análise que seria bem mais ou menos num plano de ação incrivelmente confiável. Seção 3. Ondulações e canais. Um modelo mental prático. Agora, vamos pegar essa teoria toda abstrata que a gente viu e dar uma cara bem mais fácil de aplicar no dia a dia. Pensa naquele clássico ato de jogar uma pedra num lago calmo. A pedra é o nosso evento tecnológico e a inovação é aquela ondinha que vai se formando na água. Só que no nosso ecossistema, esse lago não está vazio, não. Ele é cheio de correntes, pedras no caminho e ventanias. Esses são os canais sociais e institucionais que estão ali prontinhos para amplificar a nossa onda ou até barrar ela de vez. Destrinchando essa metáfora para o mundo real, o passo 1 é a magnitude da fonte, ou seja, o quão gigante e pesada é a pedra técnica que foi lançada. O passo 2 é a estrutura do canal. Pensa nos fóruns lotados de desenvolvedores debatendo o assunto. E o passo 3 é a característica do meio, que basicamente nos diz se o mercado está pronto e de braços abertos para absorver essa novidade. Isso não é só papo furado, tá? Esse modelo guia exatamente onde a gente deve colocar suor e recursos. Se a meta é acelerar a adoção, a equipe principal de um protocolo pode focar 100% em aumentar o poder técnico da ferramenta, enquanto a galera parceira injeta força nos canais, criando novos SDKs ou buscando uma regulação mais clara para facilitar a vida de todo mundo. Seção 4. O cenário de redução. Aplicando o quadro na prática. Chega de teoria, vamos testar isso tudo num caso hipotético que poderia muito bem acontecer amanhã.
Para ancorar o nosso cenário, imagina que acabou de ser anunciado um novo recurso de processamento em lote para a rede, a promessa de ouro, um corte absurdo e maciço de 40% nos custos de transação para um padrão de contrato super comum. É uma senhora pedra caindo naquele nosso lago. Analisando a primeira dimensão, os mecanismos de difusão. A previsão mais lógica aqui é que aqueles integradores que lidam com um volume bizarro de transações vão ser os pioneiros. Eles vão testar essa redução de custo na hora, dando aquele pico imediato no gráfico e logo depois vão sair espalhando essa maravilha para toda a rede. Mas é aí que as dinâmicas ocultas dão as caras, principalmente quando a gente analisa os incentivos. De um lado, os processadores de pagamento estão soltando fogos com a economia. Do outro, os operadores de nós podem entrar em alerta vermelho, correndo risco de perder grana com as taxas. Ou seja, uma economia fantástica para a galera que usa a rede pode acionar o modo defesa e alterar o comportamento de quem mantém a infraestrutura. E para a gente não se perder nesse mar de ruído, é preciso estruturar uma linha do tempo clara para as métricas. No curto prazo, foco total em ver a adoção nos grandes players. No médio prazo, a gente olha para o percentual de volume consolidado. Já lá no longo prazo, a investigação é sobre a retenção real e se deu alguma dor de cabeça regulatória. Seção 5. O guia de análise. Preparando o artefato de aprendizagem. Agora a gente junta a teoria com a prática e transforma isso numa ferramenta de trabalho tangível para acompanhar o impacto tecnológico de forma consistente. A receita do bolo para as nossas notas de acompanhamento é a seguinte: dimensão escolhida, métrica correspondente, de onde veio o dado, o nível de confiança que a gente tem nessa medição e qual é o próximo passo. Ter essa clareza estrutural absoluta é literalmente o que permite cruzar análises entre mercados diferentes no futuro sem a gente perder a sanidade. E chegamos nela, a regra de ouro para uma avaliação fria e precisa: isolar as variáveis. A gente tem que parear cada métrica com uma hipótese alternativa bem explícita. Sabe aquele pico maravilhoso de adoção? Ele rolou por causa daquele corte de 40% nos custos? Ou foi só uma coincidência com uma campanha de marketing milionária que aconteceu nos mesmos dias? Sem testar hipóteses alternativas, o risco de abraçar falsos positivos é gigantesco. Bom, e tudo isso deixa a gente com uma questão fascinante, que vai servir de ponte para as nossas próximas descobertas. Como exatamente essas ondulações causadas pela inovação conseguem viajar e cruzar fronteiras jurisdicionais e mercados globais tão distintos? Fica aí a reflexão. Para a galera que quer dominar este conceito e explorar toda a gama de materiais avançados sobre a Web3, o convite está feito. Acessem Forja College. Muitíssimo obrigado pelo tempo dedicado a esta explicação visual da Forja College e até a próxima análise.